noite. Glória a Deus, amém? Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12. Aleluias. Livro de Mateus, capítulo de número 12, versículo 22 a seguir. Vamos ler aqui a palavra de Deus e vamos ver o que Jesus quer falar com o povo dele nesta noite. Até os irmãos ali do canal de YouTube da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, Deus vai falar com eles também através dessa mensagem. Glória a Deus. Quantos irmãos que nos acompanham ali pelo canal da igreja, que bênção se aqueles irmãos fossem tudo por aqui e viessem na igreja aqui, irmãos. Confesso para vocês que o salão seria outro. Glória a Deus, amém? Mas Deus abençoe, irmãos ouvintes aí no canal da igreja. Paz do Senhor a todos. Estamos aqui no interior da igreja Pentecostal Aliança com Deus e vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 12, verso 22. Aleluias. A igreja encontrou? Diga amém. Aleluia. Vamos lá. Glória a Deus. Capítulo 12, verso 22 de Mateus. Diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo curou que o cego e mudo falava e via. Então toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não substituirá. E se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo. Como substituirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios, por Beelzebul, por quem os expulsa então vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Santo Deus, maravilhoso Pai, Deus vem falar conosco, Senhor, nesta hora, e acabamos, ó Deus, de ler a sua palavra. Ó Deus, fala no coração do meu irmão. Ó Deus, fala no coração da minha irmã, meu Pai. Coloca, Deus, a sua mensagem na minha boca, para ser expressado, meu Pai, a este povo agora. Vem falar no coração dos meus irmãos, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Pode bater palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, nós deparamos aqui na palavra de Deus, em uma parte em que a Bíblia diz de um milagre que Jesus fez na vida de um homem, o qual esse homem, a Bíblia diz que ele era cego e mudo ao mesmo tempo. A palavra de Deus diz que trouxeram este cego até Jesus. E quando trouxe aquele homem que era cego e mudo até Jesus, a Bíblia diz que Jesus, glória a Deus, expulsou o demônio que estava na vida daquele homem. Veio o seu demônio. Era um demônio que estava fazendo com que aquele homem fosse cego e mudo. A Bíblia diz que quando Jesus expulsou, então, um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Trouxeram aquele homem até Jesus. Ele era um endemoniado.
Era Satanás que estava na vida dele. Era Satanás que tinha colocado nele, glória a Deus, aquele espírito de mudez. E também tinha tirado a visão dele, fazendo com que ele ficasse cego. A Bíblia não relata aqui quanto tempo aquele espírito imundo estava no corpo daquela vítima, quanto tempo aquele espírito imundo assolava, quanto tempo aquele homem era cego e mudo. Mas a Bíblia diz, pelo que a Bíblia diz, nós podemos ver que ele era até conhecido ali. Quando Jesus expulsou aquele espírito mau, o homem na mesma hora passou a ver e passou a falar. De tal modo a Bíblia diz que a multidão admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Não é este Jesus, o filho de Davi? Porque estavam admirados em ver tal milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Mas sempre tem os murmuradores, sempre tem os tropeços na casa de Deus, na obra de Deus. Sempre tem os invejosos, sempre tem aqueles que se acham ser santos, acham ser fiéis, acham ser melhor do que fulano, do que ciclano, do que beltrano, não faz nada e ainda fica se levantando contra quem faz alguma coisa na casa de Deus. Esta era a condição dos fariseus. Os fariseus, irmãos, eram grupos de homens religiosos. Ele era um dos grupos, porque existia mais grupos religiosos lá. E os fariseus eram um desses grupos religiosos, conheciam muito bem a lei, tinha muito bem letra, conhecimento, mas porém não obedeciam a palavra de Deus, não tinha amor pelo seu próximo, não tinha misericórdia, glória a Deus. E também, meus irmãos, gostava de ficar julgando os outros. Quando via alguém sendo usado por Deus, o espírito da inveja entrava no coração deles, na vida deles, e eles começavam a murmurarem, eles começavam a se levantar contra aquela pessoa, e muitas das vezes eles até mesmo arrumavam uma forma de condená-los diante da lei deles, para que esse tal fosse morto, fosse tirado do meio dele, por inveja. Por inveja. Eram grupos religiosos, conheciam muito bem a lei, porém não vivia, não obedecia, não tinha amor. Na realidade o Deus dele era os próprios Satanás. Como certo dia Jesus disse para ele: vós têm por pai o diabo, e dizeis que são filhos de Abraão. Glória a Deus. Então assim era a vida dos fariseus. Quantos santos, digo assim, quantos servos do Senhor foram perseguidos por eles, foram mortos, foram, meus irmãos, injustiçados por eles. Trazendo por dia de hoje, nós estamos vivendo em uma época que não é nada diferente. Hoje existem várias igrejas, hoje existem muitos crentes, mas que têm, meus irmãos, temor de Deus, que são fiéis a Deus, que têm, meus irmãos, que vivem em santidade, e que verdadeiramente prega a verdade. Você pode caçar no meio da multidão, você não está encontrando. Tem muitos invejosos dentro da igreja hoje. Satanás está fazendo uma grande divisão dentro da casa de Deus. Para quem a divisão? Você sabe, meus irmãos, aonde tem divisão, Deus não opera. E é isso que Satanás quer fazer na igreja do Senhor. Ele quer colocar divisão para que Deus não opere na igreja. E Deus não operando na igreja, quem vai operar? O próprio Satanás. Glória a Deus. É isso que está acontecendo. Quantos irmãos invejosos, quantos irmãos que têm inveja do irmão fulano, porque ele prega, porque ele ora e Deus usa ele.
e Deus não usa ele, então ele fica com inveja do irmão, porque Deus usa o irmão e não usa ele. Olha, é fácil, irmãos. A palavra de Deus nos revela que Deus tem os seus dons a dar àquele a quem buscar. É só ser fiel e buscar os dons de Deus. É só ser fiel a Deus e buscar que Deus tem prazer de dar. Ele diz: tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Paulo disse para nós buscar os melhores dons para que seja utilizado na casa de Deus. Então é isso, meus irmãos, que tem que fazer. Não é ficar com inveja do irmão ou com inveja da irmã, porque Deus usa ele assim, Deus usa ele assim. Eu queria ser usado dessa maneira. Mas você quer ser usado igual ele, você quer ser usado igual ela, mas você quer pagar o preço que ele pagou? Você quer comer o pão de amargura que o irmão, que a irmã comeu para adquirir o dom que ele tem, que ela tem? Você quer passar pelo caminho que ela passou? Porque querer ser usado por Deus não é fácil. Mas querer se ter os dons que fulano tem, que Beltrano tem, que Ciclano tem, que o pastor tal tem, é fácil. Mas eu te digo, você quer passar a luta que eles passam? Porque cada dom de Deus que você recebe tem uma luta. Quem ora por revelação paga um preço pelo dom. Quem entrega a profecia paga um preço pelo dom. Quem tem o dom de discernimentos, de espírito, de sonhos, de visão, aleluia, paga um preço pelo dom. Quem tem o dom de cura paga um preço pelo dom, irmãos. É luta, não é fácil não. Não é fácil assim não. Tem um preço. Como muitos pensam que vivendo de maneira que eles vivem desordenado contra a palavra de Deus, serão salvos. Não, irmão. A salvação ela foi paga por Jesus na cruz, mas nós temos que pagar ela aqui também, com obediência, temor, reverência, perseveração na presença de Deus. Aleluias. O que tem de crentes que quando o anjo do Senhor tocar a trombeta e a igreja sair da terra, eles irão ficar, não está escrito, irmãos, porque não leva a sua vida de acordo com a palavra de Deus, porque não obedece. Quando está na igreja, porque canta bonito. Quando está na igreja, porque tem um cargo na igreja. Quando está na igreja, glória a Deus, porque ele tem ali uma parte na liderança, toca na igreja. Quando se está na igreja, porque ele é, aleluia, o sonoplasta da igreja. Quantos que estão na igreja? Porque o pastor deixa ele viver como quer, não proíbe de nada. Eu quero te dizer, o pastor te deixa você viver como quer, mas ele vai te salvar. É ele quem dá salvação, é ele quem perdoa, foi ele quem morreu na cruz por você, por mim, por nós. Ele te deixa à vontade, meu irmão, mas eu quero te dizer, você pode seguir o pastor, você pode aceitar o conselho dele, mas fica sabendo, você vivendo como tu quer dentro da igreja, o pastor não te corrigindo, isso não vai fazer com que você entre no reino dos céus. Para entrar no reino de Deus precisa ter obediência, santificação, santidade, temor a Deus, buscar, pagar preço. É isso que as pessoas hoje não querem. É isso que muitos crentes, muitos obreiros hoje não querem, pagar preço. Obreiro quer sua igreja cheia, obreiro quer ver Deus operando na igreja, mas não quer pagar preço. Não ora na madrugada, não é fiel a Deus, não jejuma. Glória a Deus, lê a Bíblia, ele lê. Fazer curso ele faz. Tem estudo, ele tem. Mas não tem o Espírito Santo, não ora a Deus, não consagra a Deus, não é fiel a Deus. Quando sobe no altar para pregar, prega até bem, expressa até bonito, suas palavras são até bonitas, sabe pronunciar muito bem o português, de tal forma tem conhecimento que a igreja admira do seu conhecimento, como ele entende, como ele sabe, como ele é sábio. É igual aos fariseus, irmãos. Os fariseus também eram assim. Eles tinham conhecimentos, eles tinham letras,
Eles eram formados, mas não tinham o Espírito Santo de Deus. Eram invejosos, eram, meus irmãos, sem amor, não tinham misericórdia, eram perseguidores dos fiéis. Hoje em dia não é diferente. Quando tem um crente fiel dentro da igreja, que começa a falar a verdade, que começa a combater contra o pecado, logo o grupo de fariseus que tem na igreja começa a levantar contra o irmão, a perseguir o irmão, a ponto até mesmo de fazer o irmão sair da igreja. E não é só membro, é pastores, é obreiro, é geral. Está cheio, irmãos. Tem tantos ministérios na terra, tantas igrejas na terra, que se fosse olhar pela quantidade de igreja na terra, Jesus já tinha voltado há muito tempo, porque tem igreja espalhada por todo lugar, tem todo tipo de título de igreja, mas que prega a verdade, você não encontra. Aleluia. Paulo, ele era romano, ele era israelita, fariseu, formado aos pés de Gamaliel. Tinha letra o homem tinha conhecimento, o homem tinha estudo. A igreja, os irmãos daquele tempo não conseguiam convencer ele na pregação. Ele perseguia a igreja, ele matava os irmãos, ele punha fogo nas igrejas onde os irmãos estavam. Na morte, glória a Deus, de Estevão, ele esteve presente. As vestes de Estevão foram depositadas aos pés dele. Ele apoiou ali o apedrejamento de Estevão. Mas ele só se humilhou a Deus e alcançou a salvação, misericórdia do Senhor, no dia que o próprio Jesus teve um encontro com ele. No dia que o próprio Senhor se manifestou para ele, ele teve que cair do cavalo, ele teve que ficar cego, aleluia, para poder depois um homem de Deus, um crente a quem ele gostava de perseguir, orar por ele, Jesus curar. Então ele se arrependeu, e aí Jesus salvou ele e transformou ele em um grande pregador do Evangelho. Agora já salvo, ele diz: irmãos, o que eu vos ensino eu não aprendi de homem algum. Quer dizer, aquilo que ele aprendeu no fariseusismo, aquilo que ele aprendeu, glória a Deus, aos pés de Gamaliel, dos doutores, dos mestres, dos doutorados da lei daquela época, ele deixou de lado. Quando ele converteu o Evangelho, ele começou a aprender tudo de novo. Ele começou a aprender o certo, porque antes ele tinha aprendido errado. Assim são estes crentes: curso de teologia para ser obreiro, glória a Deus, curso básico para pastor, curso de bíblico para isso, curso bíblico aquilo, curso aquilo outro, é capelania, é tanta coisa. E almas e mais almas indo para o inferno. A igreja morrendo no pecado, os irmãos morrendo no pecado. Glória a Deus. Se aparece alguém sendo usado por Deus, persegue, levanta, critica, zomba, fala que é o diabo que está usando. Aleluias. Essas coisas, irmãos, se quiser subir ao céu, tem que acabar, tem que deixar estas coisas. Glória a Deus. Jesus curou aquele homem que era cego e mudo. Logo os invejosos fariseus se levantaram contra. Pastor, eu vou largar de vir para a igreja, é tanta luta, é tanta perseguição. Muitas vezes o irmão nem diz, mas a perseguição é dentro da igreja mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Quando reúne 2 irmãs no lugar, começa a falar: fulana, tá vendo? A fulana assim, a fulana aquele outro, daquele jeito, assim, assim, assado. Agora aquele pastor é assim, aquele outro. Mas não ora, irmãos. Elas mesmas não oram. Sem impedimento na igreja. Quando chega na igreja, a sua preocupação é com o horário. A sua preocupação é em cantar bonito. Não ora 15 minutos de joelho no chão. Glória a Deus. Não jejuma, não sabe nem o que é jejum. Glória a Deus. Como que Deus usa uma pessoa assim? Não tem a mínima interesse de ser fiel a Deus. Quer vir para a igreja mostrar que tem condição, que se veste bem, quer mostrar que pode. Não, irmãos, o céu é para os humildes. Os céus são para os humildes.
Os inchados, os exaltados, irmãos, glória a Deus, o soberbo, o seu lugar é no lago de fogo com Satanás, se não se arrepender. Glória a Deus. Então hoje, no meio da igreja, hoje quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja do Senhor, está cheio de fariseus, está cheio de homens invejosos, glória a Deus, que pregam heresias, pregam contra a palavra de Deus, pregam contra o dízimo, prega contra a santificação do corpo, alma e espírito. Glória a Deus, prega contra a pregação de santificação. Não, ele não pode cortar o cabelo, isso não vai fazer a irmã perder a salvação, não. Ah, o irmão pode andar sem camisa, de short, de jogar futebol, não tem importância. Jesus quer o coração já está podre, cheio de pecado, cheio de imundícia. Como que quer entrar no céu? No céu só entra quem tiver um coração puro. O que Jesus falou: se nós nos tornar como uma criança, não entraremos no reino do céu. Como é uma criança? A criança é pura, sem pecado nenhum, sem maldade, sem malícia. Quantos crentes maliciosos tem dentro da igreja? Quantos crentes? Irmão, estou falando igreja, a igreja do Senhor. Não é aqui a igreja aliança com Deus, não. A igreja do Senhor, quando eu falo igreja do Senhor, é aliança com Deus, é a Assembleia, é a Metodista, é a Batista, é a Universal, é Deus, é tudo. A igreja do Senhor, porque cada uma dessas igrejas tem alguém que é salvo, eu creio. Então eu falo da igreja do Senhor. Aqueles que estão ali usando de engano, de mentira, não se preocupe, é só falar a mensagem para eles, a mensagem para nós. Quantos estão dentro da igreja usando de engano, irmãos? E os olhos de Deus estão vendo tudo. Está perdendo seu tempo, irmão, dentro da igreja. Está perdendo seu tempo na casa de Deus. Aleluias. Que adianta Jesus vir qualquer hora e você ficar? Que adianta se der uma parada cardíaca no seu coração uma hora para você morrer, a sua alma ir para o inferno? Que adianta estar dentro da igreja? Estar dentro da igreja não quer dizer que está salvo, não. Para ser salvo tem que obedecer a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia! No livro de Êxodo, capítulo 15, verso 26, Jesus diz assim, Deus diz assim através de Moisés: se vós ouvirdes a minha palavra e guardardes em vosso coração tudo que eu vos ordeno, nenhuma enfermidade que eu pus no Egito eu porei sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Aleluia. Mas olha que Deus está falando: se você obedecer, se você guardar os mandamentos dele, se você fizer como ele te ordenar, nenhum mal ele permitirá sobre ti. Mas tem que ser fiel. O céu é para quem é fiel. Glória a Deus. Quando Jesus ensinava no capítulo 25 de Mateus a parábola das 10 virgens, ele estava dando um alerta para a igreja, que quando ele chegar, uma boa parte da igreja vai estar despercebida, adormecida, sem azeite na lâmpada, na vasilha. O que é azeite, irmão? É a vigilância, é a oração, é o Espírito Santo. Aleluia. Tem muitos que estão dentro da igreja há muito tempo, nunca foram batizados com o Espírito Santo. Tem muitos que dentro da igreja, meus irmãos, nunca sentiram a real presença de Deus. Vive de emoção. Ô irmão, você vai viver até quando assim? Você tem que preocupar em buscar o batismo com o Espírito Santo, você sabia? Crente batizado com o Espírito Santo é que vai subir para o céu. Por quê? O batismo com o Espírito Santo é o selo na vida do crente. Crente que não tem o selo do Espírito Santo não subirá naquele dia. Glória a Deus, glória a Jesus. É uma verdade, irmãos. Então, se você não tem o batismo do Espírito Santo, se você não é batizado, preocupa em se batizar, em receber o Espírito Santo. E como eu recebo, pastor? Na obediência, no jejum, na oração, muita oração, até receber o batismo com o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então tem que preocupar, irmãos. Deixa de ser fariseu. Fariseu não recebe batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não entra em coração de murmurador. O Espírito Santo não entra em coração de invejoso, de fofoqueiro, de mentiroso, de crente exaltado. Não entra, irmão.
O Espírito Santo só entra no coração de um crente que é lavado, remido, transformado no sangue de Jesus. Crente humilde, crente que se humilha na presença de Deus, crente que está pensando, dia e noite pensando em subir para o céu. Aleluias! É esse, glória a Deus, que o Espírito Santo habita no coração dele. Sem obediência, nada de Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada de arrebatamento. Aleluia, que Deus abençoe e que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Abre palmas e dá glória a Jesus. Abre palmas e dá glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Cante assim: o sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para sua glória nos levar. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para sua glória nos levar. Queima, queima, queima com fogo da glória. Queima, queima, queima por dentro e por fora. Queima, queima todo pecado agora. Queima com fogo divino, resolve os problemas. Queima com fogo divino, resolve os problemas. Amém. Presta atenção. O Espírito de Deus me revela uma pessoa em nosso meio. Amém. O Espírito de Deus me revela uma pessoa em nosso meio. Glória a Deus. Essa pessoa tem uma certa preocupação. Ela tem preocupado com algo. E Deus, Ele quer trabalhar em seu favor. Glória a Deus. Tem uma bênção de Deus. O Senhor me diz, tem uma bênção dele, que Ele está enviando para ti, está em sua direção, esta bênção. E com isso, Ele vai te tirar esta preocupação de você. Glória a Deus. Quer a bênção de Deus, a pessoa revelada? Não me confirma o Senhor. Também não me confirma. Receba a vitória do Senhor. Aleluia. Palmas e glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus tem um livramento a dar para uma pessoa aqui. Glória a Deus. E esse livramento, o Senhor me diz que é na área da saúde. Glória a Deus. Não estou dizendo que você está doente, mas iria acontecer algo pela saúde, mas o Senhor está te dando livramento aqui agora, em nome de Jesus. Aleluia. Quer a vitória de Deus? Quer o livramento do Senhor? Glória a Deus. Eu não posso insistir com o horário. Aleluia. Receba, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus me revela uma pessoa. Glória a Deus. O Senhor tem me revelado e tem me falado. Aqui, glória a Deus, Ele tem visto o seu esforço. Ele tem visto o seu pensamento, que você tem falado no seu pensamento com Deus. Ele tem visto as suas lutas e tem visto as suas lágrimas. Maravilha. Só que Deus manda te dizer uma coisa: existe um impedimento na sua vida, e esse impedimento que tem na sua vida é você mesmo. É você mesmo que tem dado lugar para que esse impedimento esteja acontecendo em sua vida. E é esse impedimento que tem feito com que bênção de Deus não tenha chegado até você. Glória a Deus. E Deus manda eu te alertar. Glória a Deus. Conserte a sua vida com Deus. Aleluia, Jesus. Se você achar que não é Deus que está falando, pode fazer prova de Deus. Conserte a sua vida com Deus. Por quê, pastor? Eu não sei. Deus te manda falar assim. Glória a Deus. Se não quiser receber, amém. Se não quiser, amém também. Eu sou uma lá e eu sou entregue. Receber, mano. Palmas para Jesus. Palmas para Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus exalta os que se humilham, né? Deus agrada daqueles que se humilham. Então, glória a Deus. Que Deus te dê, continue te dando essa fé e essa graça. Mais palmas para Jesus. Glória a Deus. O sangue de Jesus
tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, tem poder. Poder para salvar, poder para curar, poder para sua glória nos levar. Amém. Que Deus abençoe, amados irmãos. Que Deus abençoe, amadas irmãs. Quem não foi revelado, não fiquem tristes, porque sexta-feira tem mais. Sexta-feira, nosso irmão presbítero João está pregando aqui. Nós estaremos aqui dando para ele suporte, em nome de Jesus, tá bom? E então, Deus estará usando o teu servo e operando na vida de todos que vierem, tá bom? Vem, convida alguém para vir com você, para receber a bênção de Deus. Glória a Deus. Deus, Ele vai te honrar ao você usar de compaixão e misericórdia com o próximo, sendo um samaritano na vida de alguém, tá bom? Vamos fazer a oração da fé. Glória a Deus. Não tem ninguém para a gente fazer apelo, né? Glória a Deus. Então, glória a Deus. Vamos nós fazer a oração da fé para nós voltar sexta-feira no nome de Jesus, tá bom? Glória. Vai anunciando aí, viu? Sexta-feira, glória a Deus, prosseguimento da campanha de sexta-feira, medicina de Deus, viu? Essa campanha aqui não, essa campanha aqui ficou para tempo. É a medicina de Deus. Sexta-feira, domingo, é a campanha de oração, viu? 40 minutos, eu, 40 minutos João, 40 minutos a Neide. Graças a Deus, fogo no chifre. Aleluia, amém? Essa aí é, glória a Deus, domingo. Aí volta na quarta-feira, na outra sexta, o evangelista Everson, e assim vamos tocando a obra de Deus. Oração da fé. Pai querido, Deus maravilhoso, Deus poderoso, te agradecemos pelo culto desta noite, Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelas obras do Senhor, pela mensagem, pelas revelações. Te agradecemos por cada irmão e irmãs que aqui está nessa noite. Unge, meu Pai, esse azeite, coloca o teu sangue aqui, meu Deus, para abençoar a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus. Visita, Senhor, em nome do Senhor, unge a fotografia desse irmão, fotografia do meu Pai, que tem essa pessoa, visita essa pessoa onde está. Unge, Senhor, meu Deus, a chave do carro, unge, meu Deus, a chave da casa. Deus entra com vitórias, Deus entra com livramento, meu Pai. Leve todos de volta para a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor. Irmãos, Deus abençoe a todos. Vão em paz em nome de Jesus. Glória a Deus.